Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia, professora Joana. Bom dia, querida. Como a senhora está? Eu estou bem. E você? Também estou muito bem. Bom dia para você que está em casa. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gosto muito de você, Beatriz, sabia? Ah, que bom que a senhora gosta de mim. O pessoal lá de casa não sabe, mas a Beatriz, ela é muito carinhosa. E eu sei que o seu carinho você quer demonstrar pro pessoal de casa, não é? Com certeza. Você quer mandar beijo e abraço para quem hoje? Hoje eu quero mandar um abraço para nossa irmã Marli Mendes, que nos assiste toda manhã, para nossa irmã Elizabeth também e para o professor Sidney de Mello. Um grande abraço para vocês que têm um grande carinho conosco. Continue nos assistindo e continue mandando para as outras pessoas, para que elas possam assistir também. Muito bem, Bia, muito bem. E você me fez lembrar que nesse evento agora que nós tivemos sábado passado, né, nós recebemos aqui 500 pessoas, né, Sim. das cidades que não tinha presença adventista e agora tem. E os nossos missionários trouxeram essas pessoas para cá. E uma garotinha bem petitiquinha me viu assim de longe e disse: "Eu conheço você. Eu te assisto todos os dias." Eu: "É mesmo?" Ela: "É." Eu falei: "Como é meu nome?" Ela disse: "Não sei." Falei: "Tá certo, mas meu nome é Joana, viu? Qual é o seu nome?" Aí ela disse: "Angelina." Aí eu prometi a ela que ia mandar um beijo e um abraço para ela. Então eu quero aproveitar que você está mandando beijo e abraço, quero mandar um beijo e abraço para você também. Que você continue aí firme na sua carreira cristã, absorvendo as coisas do céu e aprendendo de Jesus. Amém. E agora nós temos que fazer o quê? Você já sabe, né? A nossa oração. Então vamos orar ao Não podemos Senhor. deixar de convidar o nosso Deus. Querido e amado Pai, bom dia, Senhor. Bom dia, mundos não caídos. Bom dia, meus irmãos que estão aí no céu nos assistindo aqui conosco. Que nós venhamos, ó Pai, falar e honrar a Tua palavra nesse momento. Que nós venhamos, ó Pai, estudar mais um pouquinho sobre o Senhor e conhecer mais um pouquinho de quem és Tu, do quão grandioso Tu és. Fique conosco, esteja com cada um de nós e com nossos queridos irmãos que estão nos assistindo hoje. Que cada um de nós venhamos sentir a Tua bênção e o Teu abraço durante esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você aí de casa, você gosta de louvar a Deus? Sim? Muito bem. Talvez você hoje amanheceu um pouco triste. Você fala assim: "Ah, Joana, hoje eu não queria louvar não. Meu coração está triste, eu estou passando por muitas tempestades na minha vida." Então, eu quero louvar com você um hino que fala que tem um mestre que acalma as tempestades. O que você acha? Vamos louvar a esse mestre? O hino é o 379. Ó mestre, o mar se revolta. Deus. E aí, você ficou mais animado? Eu tenho certeza que sim, porque o nosso Deus está conosco, não é isso? Sim, com certeza. Sabe o que anima ainda mais o nosso coração? Quando a gente Grava. Grava A palavra do nosso Deus no coração. Tudo bem. Você tem gravado? Sim, com certeza. Como é que tem sido aí a sua experiência de memorizar versos aqui na escola? Com muita luta estou conseguindo. Olha aí, tá vendo só? Você que aí de casa achou que era tudo muito fácil pra gente, a Beatriz está confessando que tem lutas. Sim. Mas o importante é não desistir, né? Com certeza. Muito bem. E você já aprendeu o verso essa semana? Estamos aprendendo. Então Está vamos. lá em Apocalipse 3, Isso. do 10 ao 13. Muito bem. Então nós vamos falar juntos. Se você é de casa, nos ajuda? Você fala junto com a gente? Vamos contar então? Vamos sim. Vai lá. 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Amém. Que bela promessa nós temos aqui, né? Com certeza. Aqueles que guardam a palavra do Senhor Deus, eles receberão o quê? Serão como colunas no templo de Deus, né? E receberão o nome de Deus, o caráter do Senhor. Que Amém. lindo, né? Que promessa tão bonita para você. Muito bem, louvado seja o Senhor por esse momento de cântico, adoração a Ele. E agora chegamos no momento de recapitularmos aquilo que nós estudamos essa madrugada. E gostaria de dizer a você que você é bem-vindo e que você também aprenda muito através da recapitulação. Acredito que você leu também nessa madrugada em casa. E agora nós vamos apontar alguns pontos que foram principais aí no estudo para termos maior clareza no estudo. Então, nosso estudo, ele está no livro de Atos dos Apóstolos, tanto o livro da Bíblia como o livro do Espírito de Profecia, no capítulo de Profecia, capítulo 43, que fala a respeito da chegada de Paulo a Roma. E também vamos ler em conjunto na Bíblia o Atos, capítulo 28, e Filemon, o livro todo, né, que tem apenas um capítulo. Então, nossa leitura se manteve nesse material. E para te contextualizar dentro da história, nós estamos estudando um momento em que Paulo, ele, depois de ser mantido ali algum tempo preso, seguro ali em Jerusalém, ele apela então para ser julgado por Roma, pelo governo romano, pelos Césares ali, para que realmente houvesse um julgamento até melhor, mais imparcial do que se ele permanecesse mesmo entre o povo de Deus. Olha só a situação em que Paulo se encontrava. Paulo estava sendo julgado ali, querendo ser condenado pelos da própria nação, pelo próprio povo de Deus, e ele agora recorre por um direito seu de nacionalidade ser julgado pelo imperador romano, que era um pagão. A que ponto chegou a nação judaica e a fé que eles tinham, a religião deles, a ponto de condenar um irmão e esse ter que ir buscar auxílio em outra nação, em Roma, que eram extremamente cruéis, mas tinham um julgamento mais justo diante desse caso. E Paulo, ele então iniciou, como nós lemos no estudo de ontem, ele já tinha iniciado a sua viagem
e Paulo ele era acostumado a ser cercado de desafios e de provas. A vida de Paulo não era nada fácil. A vida de Paulo era cercada de provações. E quando eles estavam então navegando em certa altura, eles naufragam. E eles naufragam próximo a que terra? A qual ilha? A ilha de Malta. Quando eles naufragam lá então, eles ainda próximo ali da ilha, todos conseguem sair do navio que afundou e vão até a praia e lá são recepcionados pelo povo que ali habitava. Era um povo meio bárbaro e eles veem toda aquela multidão ali e era não uma multidão de turistas, não era um cruzeiro que tinha afundado, era um navio que estava levando prisioneiros para Roma e repleto de soldados e repleto de prisioneiros. Então eles recebem aquele pessoal ali e Paulo, que já era idoso nesse momento, estava não como quem estava ajudando, mas era o prisioneiro, ele era alguém que estava ali como os demais. E quando ele conseguem chegar à margem, são recepcionados, estava frio, o pessoal monta ali uma fogueira e aí fala que Paulo, mesmo diante da idade que ele tinha, do sofrimento que ele estava passando, diante do naufrágio que foi uma prova dura física ali para ele não chegou à margem cansado e foi repousar, achando que tinha outras pessoas mais jovens para poder ajudar os outros presos ou as outras pessoas que sofreram naufrágio. Não, ele mesmo sendo velho, ele foi ajudar as pessoas ali, trazendo elas para a margem, ajudando no que era possível. E em uma dessas ajudas, ele foi ajudar a fogueira ali. E ele pegou um punhado de lenha e jogou na fogueira. No que ele fez isso, uma cobra agarrou na mão dele e o picou. E o mordeu ali. E o que o pessoal fez da Ilha de Malta? Qual foi a primeira impressão que eles tiveram? Esse é o pior dos prisioneiros. Esse não sofreu, não morreu no naufrágio, mas a justiça não deixa viver. E agora Deus, ou seja lá em quem eles acreditavam, numa força superior, interveio para que a justiça não deixasse de acontecer. Esse é o pior, ele tinha que ter morrido lá no naufrágio. Mas como não morreu, aqui está a víbora para picá-lo. E eles ficaram ali olhando para Paulo e nada aconteceu. Não aconteceu nada com Paulo. Paulo permaneceu ali e eles aguardando Paulo de uma hora ou outra cair no chão já morto, e isso não aconteceu. E depois de passar desse momento, eles agora não consideravam mais Paulo como o pior dos prisioneiros, mas como um próprio Deus. Então eles olhavam Paulo agora como alguém extremamente especial e alguém divino, não uma pessoa comum, mas alguém que tinha passado ali pela provação da morte 2 vezes seguida, pelo naufrágio e por uma víbora extremamente venenosa, mas em nenhum dos casos ele foi submetido à morte. Então eles consideravam a Paulo como alguém extremamente caro, extremamente precioso. E Paulo permaneceu ali alguns meses, era período de inverno, e até eles conseguirem então um novo navio e partirem, prosseguirem sua viagem. Eles passaram todo o inverno na ilha de Malta, e ali Paulo pôde testemunhar do Deus que ele seguia, do Deus que ele conhecia, e esclarecer na mente deles de que ele não era Deus, mas ele servia a um Deus que era poderoso para livrar ele de um naufrágio e para livrar ele de qualquer outro perigo. E eles passaram então a abraçar a Paulo e toda aquela tripulação. E Paulo ele passou então a ser amado por esse povo. E depois de passar do período de inverno ali então em Malta, eles continuam sua viagem até que eles chegam a um novo porto. Eles abordam lá na Itália e eles, quando chegam lá, já havia um grupo de pessoas que esperava ver Paulo, porque sabia de todo esse acontecimento, do que estava se passando e de como Paulo estava sendo levado para Roma. E aí eles estavam lá, esperando Paulo chegar para recepcioná-lo. Mas quão diferente se encontrava Paulo. Paulo, que um tempo atrás tinha trabalhado por eles como um homem livre, como um apóstolo poderoso do Senhor,
agora ele chegava como um prisioneiro, como mais um entre os outros. Mas isso não diminuiu o amor dos crentes para com Paulo. Na verdade, fizeram com que eles olhassem com mais ternura ainda para Paulo. E mesmo Paulo disse, ele descreve em algumas cartas, falando a respeito desse momento, ele se apresentando, isso no livro de Filemão, ele se apresenta como Paulo, prisioneiro por causa de Cristo, prisioneiro por causa do Evangelho. Então eles tinham agora essa concepção de que tudo que Paulo estava passando era por causa desse momento, era por causa de que ele era realmente alguém fiel e de que não cederia a nenhuma das circunstâncias e que isso não diminuía o peso, a responsabilidade que ele tinha. E isso fez com que eles cuidassem mais de Paulo. E a pedido deles, eles permaneceram ali não apenas um dia naquele porto, naquela cidade, mas permaneceram 7 dias. E o centurião, quem estava responsável pelo navio, pelos presos, consentiu permanecer mais tempo ali para que Paulo pudesse gozar de um momento de convivência com os irmãos que há tanto esperavam vê-lo. E eu fico imaginando como é precioso servir a Deus, como é precioso ter irmãos e ter um bom testemunho. Paulo, ele era um prisioneiro, entre muitos outros que estavam ali, e estava sendo levado para ser julgado em Roma. E diante dos olhos humanos seria um prisioneiro extremamente perigoso, para não ser julgado da nação onde ele vinha, mas para ser julgado na capital do império. Então, Paulo, mesmo diante dessa circunstância, através do seu testemunho, as pessoas que conviviam com ele aprenderam a respeitá-lo e a amá-lo, e a considerá-lo como alguém justo e alguém digno de ser apoiado. E mesmo como prisioneiro, ele recebia favores dos soldados que estavam ali mantendo a lei sobre ele. Precioso é o testemunho que nós damos. Nós até nem imaginamos quão importante é testemunharmos e quanto o nosso testemunho pode nos livrar de problemas. Assim como foi no caso de Paulo, que com um bom testemunho recebeu amor de toda a tripulação, mesmo sendo prisioneiro, a ponto de a viagem ser interrompida por 7 dias para que Paulo pudesse comungar com seus irmãos. E passados então esses 7 dias que ele passou ali naquele porto, ali na Itália, eles seguiram viagem e chegaram aí a mais próximo ainda de Roma, mas pararam perto num lugarzinho chamado Ápio. Pararam então na praça desse local e eles foram ali recebidos como criminosos. E Paulo, no meio daquele monte de criminosos, todos acorrentados, recebia vários olhares de zombaria, era escarnecido pelas pessoas que estavam ali vendo aquele pessoal caminhando, mas em meio a essa cena onde vários prisioneiros estavam sendo conduzidos e de ridículo, houve-se um grito, houve-se um brado. Olha só o que diz lá a sua Bíblia, abra lá a sua Bíblia. Em Atos capítulo 28, verso 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram a nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vieram então alguns irmãos e quando encontraram, deram graças a Deus. E Paulo, diante daquela situação, mesmo passando ali por um momento de ridículo, um momento em que pessoas zombavam, agora ele se sentia fortalecido, porque ele tinha pessoas que almejavam vê-lo. Ele tinha pessoas que amavam. E essa cena foi se repetindo ao longo dessa caminhada, desse momento em que eles estavam passando, onde, caminhando, do nada, ouvia-se um grito. A multidão parava e vinham pessoas ao encontro de Paulo, saudá-lo, a ponto de falarem que, se fosse possível, se os soldados permitissem, eles levariam Paulo nos ombros até chegar em Roma, porque Paulo já era um senhor e eles o amavam muito. Então, o amor que a igreja tinha por Paulo,
pelos lugares que ele já tinha passado, porque esses irmãos que o encontravam eram das outras igrejas que ele tinha passado, em Éfeso, em Coríntio, era muito grande. Paulo era realmente estimado por todos. Paulo conseguiu a consideração de todas de maneira muito grande, a ponto de eles verem Paulo sendo prisioneiro, mas não olharem para Paulo com preconceito, mas olharem com amor, mas olharem com Paulo não com desconfiança, mas pensando, realmente ele está sofrendo isso em prol do Evangelho. Paulo é inocente, Paulo não fez nada. Que grande testemunho, que grande alegria é ter a presença de irmãos. E aí eu louvo a Deus por essa situação, porque Deus quando pregou o Evangelho ali em sua sabedoria, organizou uma igreja. E a igreja ela serve de apoio para os irmãos. E a igreja ela serve desse esteio. E eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja. Eu louvo a Deus porque Ele me chamou e não apenas me deu algo para fazer, mas me deu irmãos que compartilham da mesma obra, que compartilham dos mesmos afazeres. Precioso é congregar, precioso é ter irmãos com quem se amparar. Creia você também que está em casa, de que é precioso frequentar a igreja, de que é precioso estar reunido com os irmãos. Eles são, muitas vezes, motivo de nossa alegria em meio às tribulações. E isso Paulo, ele viveu na prática. E quando eles chegaram em Roma, esse era um grande objetivo de Paulo. Paulo, em todas as suas viagens, ele tinha como fixado um método a alcançar, uma meta, que era chegar a Roma e evangelizar também os romanos. Mas nunca ele imaginou que chegaria a Roma nessa condição. Ele imaginava que um dia ou outro poderia fazer uma viagem missionária para lá, mas não que ele fosse levado para lá como um prisioneiro. Mas essa foi a condição que Deus permitiu que ele chegasse a Roma. E ele chegou ali como um prisioneiro. Porém, o testemunho, como eu disse, de Paulo, aquilo que Paulo tinha conseguido foi tão extenso que ele, quando chegou em Roma, não foi tratado como os demais prisioneiros. Olha só o que diz o verso 16 do capítulo 28 de Atos. Uma vez, em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo a sua companhia o soldado que o guardava. Quando Paulo chegou em Roma, ele não ficou encarcerado. Ele pôde alugar uma casa e morar numa casa. Ele só não pôde ficar longe do soldado que estava com ele. O soldado sempre estava ao lado dele, mas ele era um preso diferente, ele era um preso domiciliar. Então, que privilégio teve Paulo? Através do quê? Do convívio que ele tinha com as pessoas. De todos esses meses que ele passou com os outros prisioneiros e com os soldados, com o centurião, com quem comandava ele alcançou um imenso respeito, a ponto de quando ele chegou em Roma, eles próprios deram recomendação. Não, esse prisioneiro aí você não precisa manter ele encarcerado. Você pode soltar ele. Deixa esse soldado aí com ele porque não é permitido nós soltarmos ele e não deixar ninguém. Então manda um com ele, mas pode deixar ele solto aí. Pode deixar ele habitar numa casa. E esse foi o consentimento que ele teve ali do Império Romano ao receber um preso. E Paulo, ele passou alguns dias ali, então, ele passou 2 anos, né, nessa prisão em Roma domiciliar. Ele podia ficar em casa, tinha essa locomoção, mas o soldado tinha que estar junto com ele e pessoas vinham até ele para ouvi-lo falar. Paulo, ele foi lá e Deus fez dele um portador do Evangelho, porém diferente. Nos outros lugares onde ele passou, ele ia atrás das pessoas e buscava as pessoas. Quando ele chegou em Roma, agora as pessoas vinham até ele para ouvi-lo falar. As pessoas vinham até a casa que ele estava hospedado para ouvir do Evangelho. E isso já aconteceu de imediato, isso através do trabalho de Paulo, que quando ele chegou em Roma, tinha-se mal passado 3 dias e ele já enviou então os colegas dele chamarem todos os líderes judeus que havia em Roma para que ele pudesse explicar o porquê ele estava ali. E eu fico pensando, como é importante a prontidão, como é importante não ser lento em fazer alguma coisa, mesmo que seja
algo às vezes desagradável para resolver algo. Paulo, quando ele chegou ali em Roma, tendo consciência de que ele era inocente, ele não foi para a casa dele, que agora ele teve liberdade de estar e ficou despreocupado, mas ele já, em companhia de seus colegas, fez com que todos os líderes do judaísmo viessem até ele para que ele pudesse explicar por que ele estava ali. E aí Paulo ele vai começar a explicar para eles, olha, eu fui mandado aqui pelos judeus. E aí Paulo começa a relatar esse momento, essa experiência que ele estava passando e por que era aquilo. E com que objetivo Paulo fez aquilo? Era para se justificar? Não. Era para condenar os judeus? Não. A gente não vê Paulo no discurso dele falando, olha, eu estou aqui porque os judeus são ruins, os judeus são extremistas, os rabinos, os sacerdotes, os líderes judeus fazem uma miséria na nação. Não, ele não fez nada disso. Ele falou de maneira bondosa, mesmo a respeito dos judeus que estavam entregando ali a condenação e que se dependesse deles próprios, desses líderes de Jerusalém, ele nem teria vindo a Roma, teria sido morto lá mesmo. Mas ele reúne então o povo e passa a falar de maneira muito caridosa. Olha só o que ele diz no verso 19 a respeito disso, e me chama muita atenção. Verso 19 do capítulo 28 de Atos. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Fala, não, eu estou sendo aqui, fui compelido para cá devido aos judeus. Eu apelei para cá por causa de uma desavença com eles, mas eu não tenho nada que acusá-los, eu não tenho nada que acusar minha nação. E isso fez com que todos aqueles líderes, então, do judaísmo, estivessem dispostos a ouvi-lo. Agora eles vieram até Paulo, olha, a gente já ouviu falar dessa seita que está por aí, que grande revolução tem causado, e nós temos ouvido falar mal. No entanto, não recebemos nada a teu respeito, e nós vamos vir para te ouvir. E Paulo ganhou, então, espaço para falar com eles. E muitos do que ali estavam se entenderam qual era a fé de Paulo, o que era aquilo que Paulo pregava, mas a maioria se manteve na mesma posição devido à mesma condição dos outros. Preconceito. Não tinha um bloqueio com aquilo que era novo ou com aquilo que iria contra aqueles preconceitos que eles tinham. Então isso fez com que eles se mantivessem alheios à mensagem de Paulo. Porém, grande número o aceitava, grande número estava ali disposto a ouvi-lo. E Paulo, quando ele conversou com esses judeus, ele foi levando eles a entenderem a Cristo, levou eles a compreenderem que Cristo era diferente do que a nação deles pensava, do que a nação deles imaginavam, e muito daquilo que eles tinham ouvido a respeito dessa seita que eles consideravam os crentes do Evangelho. E Paulo, então, falando a respeito de toda essa situação, ele diz que muitos tinham visto a Jesus de maneira física. Herodes tinha visto a Jesus, Anás tinha visto a Jesus, Caifás tinha visto a Jesus, Pilatos tinha visto a Jesus. Porém, eles tinham olhado com os olhos naturais. Porém, eles viram Cristo apenas em sua humanidade, mas não o olharam com os olhos da fé. Não viram Cristo como sendo divino. Não viram Cristo em alguém, um ser que era Deus e que estava ali cumprindo o que dele havia sido escrito na Escritura. E aí Paulo deixou bem claro para eles de que, enquanto eles permanecessem crendo ou seguindo o ritual do santuário, oferecendo ali sacrifícios e não aceitando Cristo como Cordeiro, de nada valia a fé deles, de nada valia aquela postura, aquela atitude, não tinha significado nenhum, porque Cristo era o antítipo daquela situação.
Cristo tinha vindo e ele tinha concluído tudo. Se eles se recusassem a olhar a Cristo como o Cordeiro verdadeiro que cumprira todas as coisas, era vã a fé deles, não servia de nada. Ele foi conduzindo então eles a entenderem isso. E o que me chama a atenção é quando Paulo, o livro Atos dos Apóstolos, ele vem falando a respeito desse conhecer, desse olhar para Jesus. Não basta nós olharmos para Jesus de maneira natural, mas temos que olhar para Ele com os olhos espirituais, e de que mais vale nós termos a presença de Jesus hoje em dia de maneira espiritual, de maneira onde nós o contemplamos pela fé, do que aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo fisicamente. É muito mais precioso o nosso relacionamento com Cristo, o nosso olhar para Ele agora pela fé, do que se estivéssemos lá no momento em que Cristo viveu e nós olhássemos para Ele apenas com os olhos naturais. Pois do que serviu para os líderes judeus ou para os líderes romanos ali, Herodes, Pilatos, olharem para Cristo? Adiantou alguma coisa? Não. Não foi ele mesmo que disse para Nicodemos que assim como foi levantado a serpente no deserto e todo aquele que olhava para a serpente vivia, assim seria ele levantado diante do mundo e quem quer que olhasse para ele viveria também? Mas esses olharam para ele e não ganharam vida. Esses olharam para ele e não receberam nada. Esses permaneceram na mesma condição. Então, preciosa é a comunhão, a unidade que podemos ter com Cristo agora através da fé. Quando nós contemplamos a Cristo, é mais precioso do que contemplamos pela fé agora, é mais precioso do que se estivéssemos olhando com descrença para Ele quando Ele veio à Terra. Que unidade há, ou que possibilidade há de nos unirmos ao céu? Então, em todos esses momentos que Paulo ele permaneceu ali em Roma e permaneceu esses 2 anos ali nessa casa, preso a domicílio, ele aproveitou toda a influência que ele tinha para pregar o evangelho e pessoas foram alcançadas, mesmo com eles sendo prisioneiros. E há uma carta onde Paulo escreve: eu estou preso, mas a palavra não está. A palavra está livre. E enquanto eu viver, ela será pregada por mim. E eu fico analisando a minha condição, a nossa condição, às vezes, quantas vezes nós, estando em liberdade, e a palavra também, pelo menos deveria estar, mas nós fazemos o contrário. Às vezes nós estamos em liberdade, mas a palavra está aprisionada, porque nós não partilhamos. Paulo estava aprisionado, mas a palavra não. E a palavra então fluía através dele para outras pessoas. E nós, tendo liberdade, às vezes aprisionamos a palavra e ela não é passada, não aproveitamos as oportunidades que temos. E quão sério é nós pensarmos isso, de que nós, enquanto livres, temos uma grande oportunidade, mas também uma grande responsabilidade de fazer a palavra ser levada a outros campos, a outras pessoas, assim como Paulo, mesmo em uma situação totalmente diferente da nossa, estava fazendo. Então, Paulo, quando ele permaneceu ali esse tempo em Roma, ele não permaneceu sozinho, ele não estava só, ele tinha alguns cooperadores com ele. Quais eram esses cooperadores ali que permaneciam com Paulo? Abra sua Bíblia agora, não mais em Atos, mas vá lá, abra sua Bíblia então no livro de Filemão, que é a história também condizente com esse momento, que é quando Paulo ele permanece esses 2 anos ali, e ali ele conhece algumas pessoas, mas Paulo ele permaneceu com alguns cooperadores, tinha algumas pessoas que permaneciam com ele. Olha só o que vai dizer o verso 24. O verso 24 do livro de Filemão, não tem capítulo, vem falando a respeito dos cooperadores que ele tinha ali. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo permanecia então com esses que o ajudavam, que o acompanharam em viagem, e por isso nós temos relatado essa história de Paulo, porque Lucas, que é o
que é o autor do livro Atos dos Apóstolos, acompanhou a Paulo nessa viagem e relatou todas essas coisas. Então, Paulo tinha esses cooperadores que passaram por altos e baixos na vida. No caso de Marcos, que é o João Marcos, que foi houve um momento em que João Marcos desertou da obra, buscando conforto próprio, preservando sua vida, a comodidade, e ele voltou. Não vou seguir por esse caminho. E depois ele tenta retornar à obra. E Paulo fala, não quero ele comigo de jeito nenhum. E Barnabé abraça a João Marcos e segue para um canto. E Paulo pega a Silas e vai para outro. Mas depois, Paulo ali o aceita, né? Chama João Marcos, porque João Marcos realmente se converte ao Senhor e se torna um grande obreiro. E aqui está João Marcos. Mas também há um outro nome entre esses cooperadores, que é o nome de Demas. E Demas não permaneceu firme e fiel até o fim também. Demas, em um momento, se apostatou. E Paulo diz que Demas, amando o presente século, o abandonou e foi atrás das riquezas do mundo. E o livro ele vem falando a respeito, comparando a respeito de riquezas do mundo e a respeito das riquezas celestiais. De que João Marcos, que permaneceu na obra e permaneceu fiel, ele era pobre com relação aos recursos do mundo, porém ele era herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, e isso fazia ele alguém extremamente rico. E o livro diz que Demas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era bens materiais. Era tão pobre de que a única coisa que tinha era dinheiro, e por amor ao dinheiro ele deixou a obra, por amor ao presente século, ele se apostatou desse chamado que Deus tinha feito para ele. E quantas vezes nós, por tão poucos, também somos tentados a deixar a obra, por pouco sofrimento, por pouco oferecimento do mundo, ou que seja lá muito, por tão pouco nós muitas vezes somos tentados a deixar a obra e fraquejarmos em um chamado tão poderoso, que nos sirva de exemplo esses dois testemunhos. Pessoas que estavam dispostas, assim como Paulo, a passar pelo que quer que fosse, para que o evangelho fosse levado. E pessoas que fraquejaram ao decorrer da caminhada, assim como Demas, amando o presente século, se fez curso longe do chamado que Deus tinha feito para ele. E que triste às vezes nós escolhermos ou nós irmos pelo mesmo caminho. E em paralelo ali um momento em que Paulo ele permanece em Roma com esses seus cooperadores e com muitas pessoas que ele influencia, ele alcança alguém, uma pessoa que foi convertida a ele, e essa pessoa foi Onésimo. Onésimo também era alguém que tinha fugido de seu Senhor, que tinha lesado o seu Senhor e estava ali em situação igual de Paulo, prisioneiro, e Paulo ele o encontra, como um fugitivo ali, Paulo preso e ele um fugitivo, tinha lesado ao seu Senhor, mas Onésimo, ele se converte ao Senhor através da pregação de Paulo, e Paulo conhecia o Senhor de Onésimo, a quem ele havia lesado. E a carta, o livro que nós temos de Filemão, é a carta de Paulo mandando para esse dono desse Onésimo, que era um escravo que lesou o Senhor e fugiu, que tinha o nome de Filemão. Filemão era o senhor de Onésimo, e Paulo, nessa carta, ele relata a respeito dessa experiência. Ele fala, olha, já no verso 1 ele diz, olha, eu, prisioneiro de Cristo, estando em Roma e passei por tudo isso, mas dou graças a Deus, eu conheci alguém aqui em Roma. E ele fala de Onésimo e fala que Onésimo havia se convertido e que Paulo era conhecedor dos danos que Onésimo tinha causado a Filemão. Mas aí ele diz, olha, Onésimo ele se converteu ao Senhor. E agora Onésimo, ele não é mais teu escravo, mas eu lhe peço que você o receba, e não como escravo a quem te lesou, mas como um irmão, e receba como a mim mesmo. Porque ele aceitou a fé e por ter aceitado a fé, agora ele é membro do corpo de Cristo. E porque é membro do corpo de Cristo, ele é meu irmão e teu irmão. E você o receba como se estivesse recebendo a mim. E naquilo que ele te defraudou,
eu restituo, eu pago por a conta que ele deixou aberta. Quanto amor tinha Paulo disposto a arriscar seu nome por um escravo que tinha lesado o senhor dele e tinha fugido. Mas Paulo acreditava tanto na conversão daqueles pelas quais ele pregou ali e viu se converter, que ele colocava seu nome à risca, o seu nome à prova, para que essa pessoa fosse justificada e falou: olha, receba ele como a mim, porque agora ele é meu filho, eu gerei ele em algemas, enquanto estava na prisão eu gerei, ele é meu filho, e eu quero que você o receba com todo amor e carinho, não mais como teu escravo, mas agora como um irmão em Cristo Jesus, e o receba de maneira cordial e amorosa. E ele começa a relatar isso, né, para Filemon, e deixando claro na mente de Filemon de que tudo aquilo que ele era, que Filemon tinha alcançado, que ele tinha se tornado, era devido à graça de Deus. Ele falou: olha, tudo isso que a graça de Deus fez em você, e é por isso que você é do jeito que é, ela também vai fazer em Onésimo, ela também vai fazer na vida de seu escravo, e ele vai ser semelhante a você, não há diferença alguma, você não é melhor que ele, porque aquilo que te aperfeiçoou foi a graça de Cristo, e é a graça de Cristo que agora atua em Onésimo, e você pode recebê-lo como a mim mesmo, porque também a graça me tornou assim como sou, e tornará a ele. Que amor! Que grande compaixão, que grande união tinha Paulo por isso. E eu fico pensando, será que eu estou disposto a me colocar para ajudar alguém nessa maneira? Será que as pessoas pelas quais eu prego, com as pessoas pelas que eu convivo, será que eu estou disposto a amá-las e a ampará-las desta maneira, a ponto de recomendar elas a outra, levando o meu próprio nome e estando disposto a pagar tudo que aquela pessoa deve, ou todo aquele fraude que ele fez ali ao seu Senhor? E eu fico pensando, realmente, o que Deus implanta no coração de seus seguidores, de seus obreiros, é o amor. E quando há o amor no coração, há uma obra poderosa, há uma obra grande. Muitas vezes o que nos falta para sermos assim como Paulo é o mais essencial, que é o amor. Muitas vezes o que nos separa da nossa experiência, que muitas vezes é rasa, da experiência profunda que Paulo tinha, é o amor que ele tinha para com o mestre, e em consequência disso, ele tinha para com as pessoas também. Ele tinha para com as pessoas que ele vivia. E eu gostaria de encerrar esse nosso estudo lendo com vocês o último parágrafo do nosso capítulo, que é o capítulo 43 do livro Atos dos Apóstolos. O último parágrafo, ele vem falando algo extremamente importante, falando a respeito desse amor que há entre os irmãos, que existe entre os cristãos. Há um laço que nos liga uns aos outros. Olha só o que vai dizer o último parágrafo do capítulo 43 do livro Atos dos Apóstolos. O cristianismo cria um forte laço de união entre senhor e servo, o rei e o súdito, o ministro do evangelho e o degradado pecador que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito e são feitos um em Cristo Jesus. Em Cristo há um laço de união que liga o maior apóstolo ao maior pecador que aceitou a Cristo. E esse laço de união pode existir em nós através de um verdadeiro cristianismo, porque é isso que o texto disse, que o cristianismo cria isso em nós. E se o cristianismo não está criando esse laço em mim, talvez seja porque a religião que eu tenho, ela não é prática, ela é apenas teórica, assim como era a religião dos judeus. E se ela é teórica, ela é sem serventia. Se ela é com os olhos naturais, se eu não contemplo a Cristo com os olhos da fé, ela é inútil para a minha vida. Mas se eu contemplo Ele de maneira verdadeira, eu vou passar a ter na minha vida os mesmos atributos que Ele tinha na dele.
E aí o meu laço de união para com todos os que estão ao meu redor será igual ao laço de união que ele tem com o pecador, disposto a dar a sua própria vida para alguém que não merecia nada. Que Deus possa nos abençoar e nos permitir a olhar para as pessoas com os olhos corretos. Passar a olhar as pessoas com um olhar de amor, como se Cristo estivesse olhando para ela e como nós desejamos que Cristo nos olhe. Que Deus possa lhe abençoar e que Deus te dê esse amor. Vamos nos ajoelhar e orarmos agora? Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua companhia, porque o Senhor nos deixou relatado essa experiência que Paulo viveu, experiência que através de muitas dificuldades ele foi amparado pelos seus irmãos e encontrou alegria nesse amparo. Ele foi fortalecido porque tinha irmãos que o amavam e ao final de contas ele amava também muito esses irmãos a ponto de recomendá-los a outros a despeito ou com consequências de seu próprio nome. Pai, que nós possamos também sentir fortalecidos pelos irmãos de nossa fé, que nós possamos nos unir a eles com laços que são indissolúveis, que nós possamos nos unir a Ti e, em consequência disso, também nos aproximarmos de nossos irmãos. Que o Senhor implante esse amor que havia no coração de Paulo e que não apenas houve no coração dele, mas de todos os outros que se uniram a Ti, que esse amor exista em nosso coração e que nós possamos passar a dar demonstração desse amor a todos os que entrarem em contato conosco. Dê-nos a Tua companhia, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que esse amor seja implantado em seu coração neste dia.